Obrigado uma vez mais pelo convite, de falar aqui no convite. É sempre um prazer vir aqui no Estúdio de Física e eu sempre digo que eu ainda sinto que, de alguma maneira, esse instituto ainda é a minha casa. Então eu me sinto muito à vontade aqui e eu agradeço os organizadores uma vez mais. Eu anuncio já que esse seminário, esse colóquio, ele está organizado como uma espécie de aula inaugural de um curso de física, que não necessariamente é voltado a físicos, mas enfim, um curso, uma aula inaugural de um curso de física introdutório que você sabe muito bem que na Unicamp, eu sou da Unicamp, de cada 5 ingressantes na Unicamp, 4, certo? Fazem um curso de física ou de matemática. Né? O aluno típico da Unicamp, ele está muito mais voltado para áreas de ciências exatas e tecnológicas do que na USP. Então, a ideia dessa apresentação é que seja uma aula inaugural que motive o estudante a que se aprofunde no estudo da física da maneira mais ampla possível. Né? Obviamente, esse título foi escolhido com uma menção explícita a um filósofo grego, Protágoras, certo? E a minha intenção, não muito pretensiosa, é mostrar que com a ciência moderna você pode dar um significado muito mais prosaico, de certa maneira, e muito mais palpável a essa frase que eu vou apresentar ao final de Protágoras, certo? O que a gente vai discorrer aqui sobre medidas, certo? Basicamente, medidas de escala de comprimento. Não precisava ser assim, a gente podia falar de tempo também, certo? Mas escolheu-se comprimento simplesmente emblematicamente é mais interessante, as coisas são mais palpáveis, principalmente para alguém que está iniciando seus estudos. Esta é uma tabela de escala de distâncias, presente em qualquer livro de física básica. Eu fiz questão de tirar essa tabela de um livro que é muito caro aos físicos, certo? Em particular, essa edição, que é a edição que quase todo mundo que tem a mesma idade que eu tem, certo? Essa é o livro da coleção de física básica do curso do professor Nussensweig. Essa tabela, em geral, é apresentada nos textos em inglês como Power of 10, certo? Isso aqui é uma escala logarítmica, certo? Você tem desde distâncias muito pequenas, como o raio nuclear, até as maiores distâncias que você pode imaginar, como não só imaginar, mas com as maiores distâncias das quais tem sentido falar em medir, que é o caso do raio do universo. Tem uma escala aqui, ó, essa escala intermediária que eu arbitrariamente vou fixar como alguma coisa um pouquinho menor que 1 milímetro até o raio da Terra, certo? Eu chamo isso de escala humana. Escala humana porque você pode medir usando, por exemplo, o seu braço como referência, certo? Obviamente, para você medir o raio da Terra usando o seu braço vai dar um pouco de trabalho, mas é possível, certo? Não só é possível, como foi feito. Essa história está contada nesse livro, da qual eu roubei o título, descaradamente, certo? Mas eu estou citando aqui, é esse o livro. Alguém me disse que esse livro foi traduzido para o português. A versão que eu tenho é essa, e ele conta a história da primeira definição precisa, entre aspas, do metro, que é a famosa expedição do final do século XVIII, definir o metro como sendo 1/40.000 avos do comprimento do Mediterrâneo, do meridiano da Terra, certo? Então, a ideia era você medir o meridiano. Na verdade, você não precisava medir o meridiano inteiro, bastava você medir um segmento do meridiano do qual você conhecia a abertura em ângulos. Esse segmento, obviamente, passava por Paris, certo? Porque foi feito pelos franceses. É o meridiano que vai de Dunkerque até Barcelona. Né? Eu não me lembro exatamente qual é a abertura em graus desse meridiano, mas mediu-se esse meridiano em metros, em unidades, certo? Conhecendo esse segmento, você calcula qual é o comprimento total do meridiano e 1/40.000 avos disso era um metro. Se alguém for a Barcelona, você vai ver lá que tem uma avenida que chama Avenida Meridional, certo? Essa avenida foi construída e ela caminha exatamente em cima do meridiano que vai até Paris. Essa história está muito bem contada aqui, né? Eu sugiro, quem tiver interesse, eu posso depois passar mais referências. A coisa notável
que está contida naquela frase de que o homem é a medida de todas as coisas, é que usando as escalas que eu chamo de humana, que estão aqui, certo? Você consegue medir de maneira bastante precisa, surpreendentemente precisa, escalas que estão muito além da sua percepção, as que estão aqui para cima, certo? São escalas como, por exemplo, as escalas típicas do sistema solar. A distância Terra-Sol, ela está muito além dessa sua escalinha aqui, ó, certo? A distância Júpiter-Sol, mais ainda. Tem outras ainda mais maiores, que é o caso das das escalas galácticas e cosmológicas. Como é que você faz isso? Você constrói o que os astrônomos chamam de escada cosmológica, certo? Você conhece um degrau, conhecendo esse degrau, você galga o próximo. A gente vai ver que um degrau fundamental aqui é o que se chama de unidade astronômica, que é a distância entre a Terra e o Sol. Sabendo a unidade astronômica, você pode inferir uma outra, depois infere-se uma outra, e baseado no degrau, você obtém sempre o degrau seguinte. Essa é a ideia da escada cosmológica ou astrofísica, né? Tem também o que eu vou chamar de aquém. A minha apresentação está quase inteirinha em aspectos do além, certo? Mas obviamente também tem aquém. Você também consegue, com combinação de fenômenos físicos e alguma matemática elementar, a gente vai ver, tudo que eu vou apresentar aqui envolve matemática elementar, certo? Geometria de segundo grau. Por isso que isso é apresentado para os estudantes que acabam de ingressar na universidade. Você não precisa de muito mais para entender o que tem aqui. Idem para essas distâncias que estão aqui no que eu chamei de aquém, né? Isso aqui são... acho que são vírus, não, bactéria, é uma dimensão que está muito abaixo da sua percepção sensorial, está muito abaixo dessas escalas, mas você consegue medir e com razoável precisão, até chegar nas escalas atômicas. Como disse, eu vou ter pouco tempo para discutir isso aqui. De fato, essa apresentação está organizada basicamente com aspectos do que eu chamo de além. Tá certo? Note que fazer essas medições, isso implica não só o fato de você medir, mas implica que você conhece razoavelmente bem o que acontece aqui. Tá certo? Isso é notável, porque você está levando, de novo, você leva todo o seu conhecimento, todas as medidas que você realiza na escala da sua percepção, a escalas que estão muito além e muito aquém. Certo? Então, o fato de o medir comprimento aqui é meramente um fato emblemático, é muito mais do que isso. Você conhece como as coisas funcionam aqui e como as coisas funcionam aqui. E, surpreendentemente, certo? Várias das leis que regem as coisas como ocorrem aqui, elas também funcionam aqui. Certo? Isso é surpreendente. Às vezes a física. Certo? Vamos começar então a nossa jornada com o além. Tem uma profusão de textos introdutórios de cosmologia e astrofísica. Eu vou pegar um aleatoriamente aqui, ó. Por exemplo, a gente pode pegar esse aqui aleatoriamente. Vocês podem... eu tenho certeza que esse escolhido aleatoriamente discute em razoável detalhe o que eu vou falar aqui. Certo? Quem quiser, eu posso dar dicas de como conseguir esse livro. Isso deveria andou, certo? Olha, a primeira coisa que eu vou falar é medidas do raio da Terra. Eu coloquei o raio da Terra como algo ainda na escala humana. Então, se você tiver recursos suficientes, por exemplo, se você for o Napoleão, certo? Então você pode colocar várias dúzias de soldados para fazer essas medições. Mas se você não tiver os recursos que tem o Napoleão, você pode, lançando mão de medições indiretas e algum raciocínio geométrico, você pode inferir com razoável precisão o raio da Terra. Isso foi feito por Eratóstenes, ele é um filósofo, matemático, grego, mas o mais notável é que ele era o bibliotecário de Alexandria. Certo? Deve ter sido a posição mais interessante no mundo cultural da antiguidade, certo? Ser o bibliotecário da Alexandria. O Eratóstenes também é famoso pelo conhecido argumento, o algoritmo da peneira de Eratóstenes, para você selecionar os números primos.
dentro dos naturais, mas ele também fez a primeira medição razoavelmente precisa do raio da Terra. Né? E a maneira com que ele fez foi explorando um fato conhecido na época, que era o seguinte: sabia-se que num determinado dia, num determinado horário, meio-dia, por exemplo, você sabe, o meio-dia você consegue definir de maneira inequívoca, porque é o momento de máxima inclinação do Sol. Sabia-se que nessa cidade, Siene, que estava ao sul de Alessandria, você conseguia ver o fundo de um poço cheio d'água. Então você tinha um poço que tinha um diâmetro conhecido, esse poço tinha água, e você conseguia, ao meio-dia de um determinado dia, olhar no poço e ver o Sol refletido lá embaixo. E isso não era possível de ser feito em Alexandria. Havia sombra. Tá certo? Com a hipótese que a gente pode discutir o quão clara devia ser ou não essa hipótese para o Eratóstenes, de que os raios do Sol chegavam aqui de maneira paralela, certo? Com essa hipótese, na verdade, isso aqui está esquematizado da construção que ficou famosa, que é usando o que se chama de gnomon, que é uma estaca, certo? Você espeta uma estaca aqui em Siena. Na verdade, a observação era do poço, mas não tem nenhum problema você fazer com a estaca, certo? Você espeta uma estaca aqui e você vê que em um determinado dia, ao meio-dia, essa estaca não tem sombra. O que significa? Significa que esse raio que aqui incide, ele incide, o gnomon está colocado alinhado ao raio que incide, tá certo? Com a hipótese de que esses raios chegam aqui de maneira paralela, em Alexandria viu-se que o gnomon tinha uma sombra, certo? Você pode determinar qual é a sombra aqui, certo? Com a hipótese de que esses raios são paralelos, você pode medir esse ângulo. É fácil medir esse ângulo, isso é trigonometria elementar, tá certo? E você inferir esse ângulo significa conhecer este ângulo. E essa distância aqui você pode medir. Muito mais fácil do que medir o meridiano que ia de Dunkerque até Barcelona, certo? Essa distância foi calculada como sendo 5.000 estádios. Isso dá um raio da Terra da ordem de 40.000 estádios, que é uma precisão, o ângulo de 7 graus, e a precisão, com o valor que nós conhecemos hoje, é de 5%. Está muito bom. Na verdade, tem gente que questiona esse 5% porque há dúvidas de quanto era exatamente um estádio. Mas, de qualquer maneira, você obter o raio da Terra com uma precisão inferior a 10% com esse tipo de argumento é algo notável. Certo? Ora, com o raio da Terra, supondo que esse é o primeiro degrau na sua escada, você pode tentar se aventurar a obter outras medidas que estão além da percepção aqui, certo? A mais simples talvez seja que envolve a Lua ou o Sol, certo? Os dois estão razoavelmente perto, mas a Lua certamente está muito mais perto, né? Esse trabalho coube a Aristarco de Samos, também grego, mais ou menos contemporâneo do Eratóstenes, certo? E as observações que... Isso aqui é um selo, várias das ilustrações que eu tenho aqui são selos, certo? Você pode aprender muita coisa interessante com selos. As observações do Aristarco têm a ver com as fases da Lua. A gente tem que fazer aqui rapidamente uma lembrança do que são as fases da Lua. A Lua tem 4 fases, tá certo? Ela tem uma fase de máximo brilho, que a gente chama de lua cheia, que está aqui, que corresponde... isso aqui não está muito evidente, mas aqui é a Terra. Ó, isso aqui é o lado iluminado da Terra, então o Sol vem de cá, tá certo? Isso aqui é o momento da Lua que ela recebe máxima iluminação frontal. Então você vê ela da Terra como lua cheia. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. Quando ela está no seu quarto crescente ou no seu quarto minguante, ela tem metade, só metade dela está sendo iluminada, tá certo? Então você pode inferir que esse ângulo, ó, aqui está a Terra, aqui está o Sol. Quando a Terra está a meia lua aqui, ó, certo? Exatamente no meio do quadro do quarto crescente ou do quarto minguante, você pode supor que esse ângulo aqui é reto. Essa é
essa foi uma hipótese do Aristarco. A gente vai ver que ela não é tão boa assim, mas o motivo porque ela não é tão boa é sutil. Certo? Com isso aqui, você pode medir este ângulo aqui, ó. Esse ângulo você pode medir com um sextante. Esse ângulo é o ângulo entre a posição do Sol. Você não vai medir isso aqui durante o dia, tá certo? Você mede isso aqui em geral quando o Sol está se pondo, quando o Sol está nascendo, que você tem a Lua aqui e o Sol está no horizonte. Você mede esse ângulo aqui, que corresponderia, por exemplo, à posição da Lua no momento que o Sol se põe, ou que o Sol nasce, quando ela está numa dessas fases aqui. O Aristarco fez essa medida, né? Esse ângulo, eu acho que eu não tenho escrito aqui, e ele é da ordem de 88,9 graus. Certo? Que você infere já que isso aqui é um triângulo retângulo complicado, né? Porque esse aqui tem 90 graus, aqui tem 88,9, é um triângulo muito espichado, que é assim mesmo, certo? A gente sabe que a distância entre a Terra e o Sol é muito maior que a distância entre a Terra e a Lua. E fazendo essa, com base nesse ângulo aqui, você consegue estabelecer uma relação entre essa distância, Lua e Terra, e a distância Terra e Sol. E essa distância, calculada por Aristarco, é um fator 19. Está errado. A gente sabe que não é 19, é 400. Você pode dizer que esse é um erro um tanto que grosseiro, mas a gente vai ver que os motivos por que essa medição não é precisa são mais sutis do que parece. Não é simplesmente precisão em definir esse ângulo aqui. Tá certo? Só que o Aristarco continuou. Na verdade, o que você tem aqui é uma relação. Você conhece o raio da Terra. Você tem uma relação entre este lado do triângulo e este aqui. Esse lado você sabe. Tá certo? Tá faltando coisa aqui. Eu preciso calcular, por exemplo, essa distância ou essa distância. Se eu calcular essa distância ou essa distância, eu calculo as outras. Então faltam equações aqui. Tá certo? Só a equação que você obtém trigonométrica a partir da medição desse ângulo não vai ser suficiente para você determinar todas as grandezas envolvidas aqui. Quais são todas as grandezas envolvidas? Distância Terra-Lua, distância Terra-Sol. O raio da Terra a gente já sabe. Raio do Sol, é interessante saber também. Raio da Lua. Tá certo? O Aristarco conseguiu as equações que ele precisava observando eclipses. O primeiro eclipse é o eclipse do Sol. O eclipse do Sol tem uma coisa curiosíssima, que é a seguinte: o eclipse do Sol, a Lua se põe diante do Sol e você fica na penumbra, tá certo? A coisa notável é o seguinte: o diâmetro aparente da Lua é idêntico ao do Sol. Isso é uma coincidência interessantíssima, certo? Inclusive você pode estudar efeitos da corona do Sol, porque a Lua ela cobre o Sol direitinho. Esquematicamente você tem isso. Então você tem aqui na Terra, você está aqui, esse é o tamanho do Sol visível, dá mais ou menos meio grau, se você medir com sextante. Quando você tem um eclipse, certo? A Lua se enfia aqui entre a Terra e o Sol e ela ocupa exatamente o mesmo meio grau. Então você tem uma equação a mais, tá certo? Você tem uma equação que agora relaciona esse triângulo que tem Terra, Lua como distância, diâmetro da Lua, Terra, Sol, diâmetro do Sol. Você tem uma equação a mais, tá certo? O Aristarco conseguiu uma outra equação, certo? Olhando aqui, eclipse lunar. Eclipse lunar é diferente, a gente tem que lembrar que o eclipse lunar é quando a Terra se coloca em alinhamento com o Sol e a Lua e a Terra no meio. Aí acontecem uns fenômenos interessantes aqui. Tem uma região completamente escura, chamada umbra, certo? Uma região meio escura, meio clara, chamada penumbra. Certo? E essa região aqui que não é afetada. Uma outra coisa conhecida, e que você pode inferir a olho nu, é que a sombra, o raio da Lua aparente, ele é metade do que a região da penumbra aqui. Na verdade, o que você infere, você consegue determinar o raio da Terra projetado na Lua. Quando você vê um eclipse lunar, o que você vê você tem a Lua lá, de preferência cheia, bonita, certo? E você vê a Terra passando entre a Lua e o Sol, e você vê a sombra da Terra projetada. E você consegue comparar a circunferência da Terra com a circunferência da Lua. A partir dessa medida você consegue perceber que a distância
a Lua ocupa metade dessa região de Umbra aqui. Né? Se a gente, aqui tem um esqueminha um pouco melhor. Essa é o que estava lá no selo, isso é um escrito, o escrito mais antigo que se conhece dessa construção do Aristarco. Isso aqui, note que várias coisas desses gregos, inclusive do Pitágoras, você não conhece nada original. Você sempre tem a história contada, recontada. Tem mais de um que duvida, inclusive, da existência deles, do próprio Pitágoras, certo? O Pitágoras é anterior a todos eles. Essa é a descrição mais antiga. Isso é do século V, 5 século da nossa era, certo? O esquema é esse aqui, ó. Então, com essa informação de que o diâmetro da Lua é mais ou menos metade dessa região da penumbra, você consegue estabelecer essas relações aqui. Você consegue estabelecer esse triângulo, que por semelhança vai ser igual a esse, e também semelhante a esse aqui. Esses são 3 triângulos congruentes, certo? Levando em conta tudo aquilo que foi dito inicialmente, você chega com as seguintes conclusões. Isso aqui devia andar para frente? Andou. Os resultados do Aristarco, certo? Distância Terra-Sol, 19 distância Terra-Lua. A gente sabe que está errado já, mas enfim é interessante. Raio do Sol igual a 7 raios da Terra. Raio da Terra, 3 raios da Lua. Distância Terra-Lua, 75 raios da Terra. Os verdadeiros são esses aqui, ó. Tá certo? Note que a relação entre o raio da Terra e o raio da Lua e a distância Terra-Lua e o raio da Terra, eles não estão tão ruins assim. Os outros estão péssimos. Certo? Mas aí não estão tão ruins. As fontes de erro nas medições do Aristarco são várias. Também o fato de você estar fazendo medidas de ângulos muito pequenos. Como é que você faz medida de ângulos muito pequenos oticamente, sem um dispositivo que a gente vai ver lá na frente, que foi inventado por um português chamado Muniz, certo? É difícil. Né? Porém, há uma coisa muito mais sutil do que isso, que é o seguinte: o Aristarco ele fez medições usando a Lua. As medições astronômicas usando a Lua são péssimas. E são péssimas por o seguinte motivo. Isso aqui, isso é um filminho, tá certo? Realista, isso não é simulação, isso é um filminho mesmo. Isso é a superposição de fotos tiradas da Lua, de um mesmo lugar, em 2 horários por dia. A gente não está conseguindo ver aqui em cima, mas isso é um ciclo de 1 mês. Você pode ver que a Lua passa por todas as suas fases, tá certo? Só um parênteses, é inegável a importância dos ciclos lunares aqui na Terra, certo? Então, tem implicações biológicas. O nosso calendário é uma mescla de calendário lunar com calendário solar, certo? O nosso ano é definido com observações que tem a ver com o movimento da Terra em torno do Sol. A semana com a Lua. O ciclo da Lua tem 4 semanas, são 28 dias. E isso que a gente está vendo aqui. Essas aqui são fotos que são tiradas, eu acho que é meia-noite e 6 da manhã, eu acho. 2 por dia. E estão sobrepostas aqui em filme, certo? O que você nota é que a Lua não está parada, certo? Apesar de você apontar a câmera para ela e fazer, ela não está parada. Ela tem um movimento fino. Esse movimento é conhecido de libração. Libração, com L, certo? O Aristarco não sabia disso. E essa amplitude de movimento aqui é suficiente para confundir qualquer medição que você faça de inclinação da Lua. Então, a Lua está muito perto para você supor que ela é um pontinho e medir a inclinação com um sextante. Essa é a moral da história. Ela tem, além de tudo, ela tem esse movimento fino, que o Aristarco não tinha a menor ideia, tá certo? E não levou em conta. Outra fonte de erro interessante do Aristarco é que o Aristarco não sabia o valor do π. Certo? Então, a melhor aproximação do π da antiguidade, que é do Arquimedes, veio 300 anos depois. Então, eu não sei com que valor de π o Aristarco fez a conta, mas sei lá, 3. Tá certo? Então, não é uma boa... Enfim, a distância Terra-Sol, que o Aristarco inferiu erroneamente, que era da ordem de 19 vezes a distância Terra-Lua, a distância Terra-Sol é a chamada unidade astronômica e é o degrau
eu diria, mais importante para você galgar os estágios que estão no além, nas escalas que estão além da percepção humana. Tem participação importantíssima nessa história o Copérnico, certo? Que aqui está representado num selo húngaro. Copérnico era um religioso polonês, astrônomo, que tinha como atividade ele era um astrônomo disponível, então ele calculava todas as efemérides notáveis. Até hoje, quem sabe calcular o carnaval aqui? Quando é o carnaval? Alguém sabe calcular o carnaval? O carnaval é um evento lunar. O carnaval se calcula como 40 dias antes da Páscoa. E a Páscoa? A Páscoa é o primeiro domingo, certo? Primeiro ou segundo? A Páscoa é o 80º domingo, portanto lunar do mês de abril. É assim? Danilo. Perfeito. Não é do mês de abril, obviamente, certo? Não tinha abril, né? Então, ele é o primeiro domingo após o equinócio. Então, veja só, o equinócio é uma observação solar. O primeiro domingo é uma observação lunar. Aí você tem que tirar 40 dias. Então, é muito difícil calcular o carnaval, certo? E o carnaval é uma data importante. Então, até hoje, o Vaticano tem sua equipe de astrônomos. Eu imagino que os astrônomos do Vaticano façam coisas mais interessantes, mas na época do Copérnico, ele calculava calendário. É isso que ele fazia, certo? E todo mundo conhece a história, que o modelo usado era o modelo ptolomaico, o modelo que tinha a Terra como centro e todos os outros objetos circundando a Terra, com aquelas construções de epiciclos extremamente complicadas. Isso ficava tão complicado a ponto de parecer bizarro ao Copérnico, e ele propôs uma explicação muito mais simples, que é a explicação heliocêntrica, todo mundo conhece isso, tá certo? E supondo que as órbitas são circulares, com o Sol no centro, ele pôde concluir. Essa é uma. Eu rompi a minha promessa de ilustrar com selos, porque essa foto ficou famosa uns 4 anos atrás, porque há uma polêmica a respeito da nacionalidade do Copérnico. Se ele seria alemão, se ele seria polonês ou qualquer outra coisa lá, certo? E resolveram exumar o pobre do Copérnico e submetê-lo a testes, né? E essa imagem que saiu numa Nature é uma reconstrução do rosto do Copérnico baseado em DNA. Não pergunte como, tá certo? Eu acho que com DNA você consegue inferir a cor dos olhos, a cor do cabelo. Agora essas rugas de preocupação aqui, eu não sei se você consegue inferir do DNA. Mas enfim, né, esse é o rosto realista do Copérnico. E assim foi registrado uma Nature de 2 ou 3 anos atrás. Exumaram. Teve um outro coitado que foi exumado. A gente vai chegar nele aqui também, certo? Uma coisa que o Copérnico sabia, de fato, desde os astrônomos antigos sabiam, era a respeito do ano de Marte, certo? Então, Marte, ele caminha no zodíaco e volta à mesma posição a cada 687 dias. Tem uma diferença sutil de como isso é visto da Terra. Da Terra ele é visto assim, porque na Terra é a composição de 2 movimentos, é a composição do movimento de Marte com o movimento da Terra, dá um pouquinho mais, dá 730, eu acho. 780, não me lembro mais, mas o ano de Marte já descontado o movimento da Terra, o Copérnico sabia fazer isso, são 687 dias, estudando a posição relativa no zodíaco do Marte, conforme vista da Terra, e levando em conta que o ano da Terra você conhece, certo? O ano da Terra você pode definir como um ano da Terra. Né? O Copérnico pôde inferir o ano de Marte e a distância Sol-Marte, com a hipótese de que essas órbitas eram circunferências centradas no Sol, que é a hipótese fundamental do modelo heliocêntrico dele, certo? Aí aparece a outra figura que foi exumada, ou está para ser exumada, certo? O Kepler, envolvido numa série de histórias. Tem um livro, tem vários livros recentes sobre o Kepler, é uma figura curiosíssima, com uma história rica. Só a título de anedota, a mãe dele quase foi queimada por ser considerada bruxa, certo? Ele teve que usar o prestígio que ele já tinha na época para salvar a mãe da fogueira, que era bruxa.
E o pai, supostamente bruxa, e o pai dele era um mercenário. Ele nasceu numa, eu não lembro se ele era de uma família católica nascida numa vila protestante ou se ele era de uma família protestante nascida numa vila católica. Mas ele sofreu de todas as maneiras na Alemanha, certo? Agora o Kepler, todos sabem, ele tinha disponível magníficas observações organizadas por esse senhor, Tycho Brahe, que era um nobre dinamarquês, astrônomo, certamente o maior astrônomo a olho nu, certo? O Galileu, não vai demorar muito para que Galileu introduza a luneta e de certa forma revolucione tudo isso aqui, mas o grande astrônomo, o último grande astrônomo a olho nu foi Tycho Brahe. E Tycho Brahe tinha medições detalhadas e de longas compilações de espaços de tempo enormes da órbita de Marte. Certo? Por que Marte? Porque Marte é fácil de ver. Marte é relativamente grande. Existe um outro planeta ainda mais fácil de ver, que é Vênus. Agora, Vênus tem um grande inconveniente. Vênus é um planeta externo. A gente vai ver o que significa isso. E Marte é interno. Isso tem uma grande diferença. O outro planeta interno, que é Mercúrio, ele é difícil de ver. Agora, Marte é fácil de ver. Então, você tinha grandes quantidades de dados a respeito das posições de Marte no zodíaco. Né? E o Kepler já sabia disso, que os dados não eram bem descritos pelas hipóteses copernicanas, de duas órbitas, a da Terra e a de Marte, circunferências com o Sol no centro. A Terra está aqui, ó. A gente chama de planetas internos, os que estão entre a Terra e o Sol. E os externos, os que estão para fora. Acho que eu falei errado outra vez, certo? Vênus é um planeta externo, certo? Marte é um planeta interno. Significa que você consegue... Oi? Não, desculpa. Os planetas internos, Mercúrio e Vênus, você só consegue ver pequenos pedaços da trajetória aqui. E sempre com inclinações relativamente pequenas. É difícil você medir. Apesar de Vênus ser uma coisa gigantesca no horizonte, ele sempre está mais ou menos perto do horizonte. Pelo fato que ele é interno, você não consegue ver. Já Marte, os planetas externos, Marte e todos os outros que vão atrás, certo? Você consegue ter acesso a um pedaço muito maior da órbita. Então você consegue um número muito maior de pontos no zodíaco que corresponde a instantes diferentes dele ao longo do ano dele. Enquanto que os planetas internos, não. Eles estão todos restritos aqui. Certo? Veja só. Então, o Kepler, todos sabem, ele era uma figura bastante mística, né? E ele tentava relacionar todas as medições astrofísicas que ele fazia, os sólidos perfeitos de Platão. Ele nunca conseguiu, mas esse ímpeto dele reduzir isso a figuras geométricas, de certa maneira, teve uma grande importância, porque ele conseguiu obter as suas leis, que foram fundamentais para todos os eventos que veio depois, com Newton e tudo mais. Como é que ele obteve as suas leis? A coisa fundamental da lei de Kepler, para a gente aqui, é o fato de que essas órbitas não são circunferências, são elipses. Como é que ele fez isso? Ora, se você está aqui na Terra, você pode construir esse triângulo aqui. Ó. Você consegue medir esse ângulo aqui. Medir esse ângulo, aquilo que eu disse, simplesmente é medir a inclinação entre o Sol e Marte, que pode ser, por exemplo, medir a elevação de Marte quando o Sol se põe ou quando o Sol nasce. Tá certo? Você mede hoje e mede amanhã. Medir amanhã, bom, o Marte está aqui, a Terra está aqui. Aí você mede esse triângulo aqui. O que esse triângulo tem a ver com o outro? Nada. Tá certo? Porque a Terra anda com velocidade diferente de Marte, você não consegue tirar muita coisa. Então, se eu medir isso aqui daqui a um mês, nada. Tá certo? Então, isso aqui parece que é um beco sem saída, que você não vai conseguir obter vínculos entre a órbita da Terra e a de Marte, comparando fazendo essas medições. Isso não é verdade, tá certo? Porque você sabe que se você esperar 687 dias, o que acontece com Marte? Ele volta lá.
Então, se você medir hoje e medir que daqui a 687 dias, o que você obtém? Você obtém isso. Aí você vai, faz essa medição. Aí você espera mais 687 dias, e mais 687 dias, você reconstrói a órbita da Terra. Tá certo? Esse ponto aqui é fixo. Não importa que ponto é esse. O importante é que ele é fixo. Você reconstrói isso aqui. Ó. E você consegue inferir daqui que a órbita da Terra não é uma circunferência. Certo? Isso deu uma explicação a um fato conhecido pelos astrônomos desde a Babilônia, que é o seguinte: em dias, o intervalo em dias que, no hemisfério norte, que existe entre o equinócio de primavera e o equinócio de outono é menor do que o outro. Portanto, se a Terra se movesse numa órbita circular, certo? Ela não podia se mover com velocidade constante. Essa pequena discrepância, que é 1 ou 2 dias, né, tem a ver com o fato da lei de Kepler, que você sabe que é a lei das áreas que são varridas pelo mesmo tempo, que mostra que a Terra ou qualquer outro astro, quando está próximo do periélio, ele anda mais rápido. Essa foi a primeira explicação satisfatória para isso aí. O detalhe é que você pode repetir isso aqui para outras coisas. Certo? Você tem aqui Júpiter, também é fácil de ver. O problema de Júpiter é que o ano dele é muito longo. Então, para você reconstruir qualquer coisa envolvendo Júpiter, por exemplo, você vai ter que ter tabelas que estão disponíveis durante muito tempo. Você não tem tanto tempo assim, certo? Com observações precisas. Mas com essa construção do Kepler, você pode inferir que o raio, aquilo que a gente chamava de unidade astronômica, certo? É uma coisa que tem que ser melhor colocada aqui, porque não existe a distância Terra-Sol. Tem uma distância média. A gente vai pegar essa distância média como sendo nossa unidade astronômica, mas a própria ideia de que existe um raio fixo entre a Terra e o Sol foi por água abaixo. Certo? Isso está diretamente relacionado com aquilo que eu falei, que a gente faz mais do que medir em escalas que estão além da sua percepção. Você passa a descrever, a conhecer, a descobrir coisas que estão muito além da sua escala de percepção. Certo? É uma pergunta muito pertinente perguntar como que você sabe, como que o Kepler sabia que a Terra descrevia uma trajetória que correspondia a uma elipse em torno do Sol. Tá certo? É engenhosa a construção. Tá certo? E essa construção repousa em medições que você faz da Terra, e todas as quantidades envolvidas aqui estão muito além daquilo que você pode verificar. Tá certo? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem razoável certeza disso. Essas coisas são precisas, são corretas. A melhor maneira de você ver que isso é preciso é testar se ele pode estar errado. Certo? Isso é fundamental no método científico. A hipótese de que a Terra se move por uma curva, seja ela uma parábola, uma hipérbole, o que você quiser, ela pode estar errada. Se você medir e tiver errado, você descarta. E você vai refinando o grau de conhecimento do objeto que você está estudando, descartando aquilo que está errado. É assim que funciona o método científico. Certo? Muito bem. Com isso a gente estabelece a lei de Kepler, que não é exatamente um degrau, tá certo? Mas é um conhecimento novo que você ganhou num determinado degrau, sem fazer nenhuma medida. A gente não esticou uma fita métrica. O Napoleão não ia conseguir mandar os soldados medir a distância daqui até lá, certo? Então, está muito além da sua escala humana. A outra medição ainda possível de ser entendida com os elementos de matemática elementar e de física elementar são as medidas de paralaxe. Eu não vou enganar, daqui a pouquinho vai ficar muito exótico, certo? Mas até aqui a gente consegue entender. Que é o seguinte: a gente já tem razoável controle sobre o movimento que a Terra descreve em torno do Sol, certo? Então, você tem aqui um objeto, um outro objeto aqui. Se você conhece esse raio aqui, ó, você conhece esse raio aqui, tá certo?
Se você medir esta distância aqui e repetir essa medição daqui a 6 meses, certo? Daqui a 6 meses você está lá no ponto diametralmente oposto. Ah, não é diametralmente oposto porque é uma elipse. Tudo bem, você leva isso em conta também. Você sabe onde você está do outro lado, não é exatamente diametralmente oposto, mas você sabe onde você está, certo? Em particular, essa distância você conhece, esse ângulo você conhece, você consegue inferir essa distância aqui, ó. Essa distância. Tá certo? Essa é a construção básica de paralaxe. Existe uma outra coisa aqui que você tem que ter, não está muito visível na figura, mas existe um fundo fixo, vamos chamar assim, certo? Um fundo de objetos muito distantes para os quais esse deslocamento aqui é completamente imperceptível, de tal maneira que você possa considerar os fixos que você possa medir essas coisas aqui. Com esse tipo de medida, você consegue ir muito além das escalas do sistema solar. Você consegue fazer medições em escalas, eu não lembro exatamente agora de quantos parsecs, certo? Mas são escalas certamente no tamanho da nossa galáxia, certamente. A questão que eu acho que pode ir além, inclusive, certo? Ora, de novo, você conhecendo agora esse degrau, que você conhece, como é que você conhece isso? Você conhece por aquela série de construções lá, que envolveram desde o Aristarco, chegando até na construção do Kepler. Aí você consegue inferir isso aqui agora. Tá certo? De tal maneira que você consegue calcular as distâncias desses objetos aqui, ó. Adivinha, isso aqui agora vai ser promovido a um novo degrau, e baseado nesse aqui você pode inferir outras distâncias. Antes disso, eu tenho que falar das observações de Homer, que é esse senhor aqui, também dinamarquês. E ele fez, bom, aqui já estamos na época da astronomia moderna, pós-Galileu, nós temos lunetas, certo? E com o auxílio de lunetas, ele estudou os eclipses de Io, que, por sinal, os eclipses das luas de Júpiter e de Saturno foram o tiro definitivo nos modelos ptolomaicos. Porque, do ponto de vista de precisão, o modelo ptolomaico ele podia ser tão preciso quanto você queria, quanto você quisesse. Ele podia ser mais preciso do que o modelo copernicano, bastando você encher com um monte de epiciclos lá, certo? Provavelmente os antigos não apreciavam muito o argumento da navalha de Ockham, certo? Então a ideia de você simplificar as coisas não é algo muito em conta. Então, do ponto de vista de precisão, você não consegue descartar o modelo ptolomaico dizendo que ele erra. Não é assim, certo? A estaca no peito do modelo ptolomaico foram as observações de luneta do Galileu, certo? O Epur se move do Galileu tem a ver com o estágio de movimento da Terra. Portanto, a Terra não estava em repouso no centro e todo mundo girando em torno dela, certo? O Romer fez uma série de medições de eclipse numa lua de Júpiter, Io. Não é tão complicado assim, mas não vem ao caso, que ele consegue comparar tempos de aparição. Quanto tempo você leva para que esse eclipse fosse visível de um lado do movimento e do outro, aqui e 6 meses depois, tá certo? E a partir daí ele consegue inferir, ele consegue determinar a velocidade da luz, tá certo? Essa é a construção. Na verdade, você mede, aqui estamos nós, aqui está Júpiter, aqui está a Lua de Júpiter, e você mede determinados intervalos de tempo nessa situação, e você consegue inferir a velocidade da luz. É algo notável. Bom, eu falei da velocidade da luz porque quando você passa das escalas que você tem acesso à paralaxe, aí você passa a medir distância com unidade estranha, que é ano-luz. Tá certo? Você passa a medir distância
usando essa unidade, que é uma unidade um tanto exótica, que é a distância que a luz percorre em um ano. Né? Esse é um modelo profundo por trás disso. Essa é a concepção relativística de que a luz é um invariante, então a velocidade da luz é um invariante, então você pode, qualquer observador não tem nenhuma dificuldade em atribuir um valor, e é o mesmo valor para a velocidade da luz. No bojo da concepção relativística, você tem uma teoria de gravitação altamente satisfatória, que é a relatividade geral. Na relatividade geral, você tem modelos estelares, modelos de estrela, certo? E você consegue mostrar que as estrelas, todas as estrelas que você vê, elas são muito bem descritas e pertencem a algumas categorias aqui. Né? E tem um tipo de estrela interessante, que são... Bom, tem várias estrelas que são chamadas vela padrão, porque são estrelas que têm a composição química bem conhecida, você sabe como ela brilha. Se você sabe como ela brilha, se você mede o brilho relativo daquela estrela, você consegue saber a distância que ela está. Porque você não tem dúvida a respeito do tamanho. Será que uma estrela é intrinsecamente mais luminosa que a outra? Sim, tem essas coisas. Agora, essas estrelas, elas têm composição química fixa, vamos dizer assim, e o brilho dela, você consegue inferir diretamente a distância que ela está do brilho dela. Tá certo? Tem um fenômeno também envolvido, que é o fenômeno de redshift, que tem a ver com correções relativísticas, mas o fato é que você consegue medir isso aqui. E nós nos deparamos com uma coisa interessantíssima, esse é um bom momento para quem gosta de astrofísica e cosmologia, que você começa a ter uma imagem real, né, do universo que nos rodeia aqui. Isso é muito bem mostrado aqui, ó. Eu faço um alerta. Isso aqui não é um filme, isso aqui é imagem, de verdade, certo? E essa imagem, você vai ver que ela vai estar disposta em determinados planos, porque essas imagens, todas elas são feitas, quase todas, são feitas a partir de observações de telescópio na Terra. E os telescópios na Terra você não pode apontar para qualquer lado, certo? Você fica meio que limitado a pequenos ângulos e a posição que ele está na Terra, certo? Então, é por isso que a gente vai ver essa imagem. Isso que a gente vai mostrar aqui é geografia do universo real, com uma exceção que eu vou falar qual é. Opa, devia clicar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso são distribuições de estrelas, galáxias, supernovas. Quando você vai ficando mais distante, os objetos vão mudando. São outros bichos, certo? Necessariamente mais antigos. Agora, volto a dizer, isso aqui é imagem. Imagem, não é modelo, não é... Isso aí você... Quer dizer, existe uma sutileza aqui, tem um modelo envolvido, mas eu digo, isso aqui não é simulação de computador. E as imagens, os objetos estão contidos nesses planos, porque são os planos associados com a localização dos telescópios na Terra. Esses objetos aqui são quasares. Quanto mais distante você está indo, esses objetos são mais antigos. Então você não espera encontrar uma estrela como o Sol, por exemplo, em escalas muito distantes, porque uma estrela como o Sol não pode ter existido no universo muito antigo. E você termina com essa bolota, né? E essa bolota nada mais é do que o raio máximo observável do universo. Observável, agora a gente tem que ter uma sutileza aqui, porque isso são as imagens associadas com a radiação de fundo. Eu falo imagem, mas você sabe que isso não é imagem. Isso é um ruído térmico, isotrópico, que está em todos os lugares que você olha. E ele tem marcado nele, essa aqui, ele tem... Bom, eu vou chegar lá. Ele tem marcado nele uma espécie de fotografia instantânea do que é chamado da última superfície de espalhamento, que é um estágio muito antigo do universo e com argumentos convincentes de que você não pode medir nada, pelo menos do ponto de vista de luz, certo? Que esteja anterior a isso. Você não consegue nada que esteja além daquilo lá. Então, esse é um bom candidato a ser raio do nosso universo. A gente vai ver que não é bem assim. É um candidato, um bom candidato, mas não é bem assim. A gente pode fazer algumas especulações, certo? Esse é o mapa do mundo,
o mundo era esse, certo? Na época do Ptolomeu, certo? Isso a gente sabe que é uma aproximação um tanto que grosseira, mas enfim, tem alguma semelhança com o que a gente sabe que é verdadeiro aqui. Certo? Então essa aqui é uma imagem que você pode fazer saindo, né? Você vai lá longe da Terra, bate uma foto, tá certo? Isso aqui corresponde ao Mediterrâneo aqui, certo? Que é o mundo ptolomaico. Esse mapa é uma descrição, né, meio pobre, mas enfim, ainda tem alguma... Esta é a descrição que você tem mais antiga que você pode ter do universo, que é o mapa das flutuações da radiação de fundo. Isso é uma fotografia instantânea do que era a geografia, entre aspas, do universo no passado mais remoto que você pode ter acesso por luz, tá certo? E a pergunta se esse aqui é o mapa, quem é o correspondente real dele lá? Quem é? Não sabe, você não sabe. Você não pode sair do universo e fazer uma foto igual você fez na Terra. Você na Terra, você sai, você vai para longe da Terra e fotografa. Aqui não tem sentido você ir para longe e fotografar. Certo? Isso aqui é uma coisa especulativa que a gente podia... por questões de tempo, eu vou ter que cortar a parte do Aken que virá agora, mas eu só quero falar desse, que é um português, um matemático português, Pedro Nunes, né? Que em latim, Nonius, que é o inventor do nônio, que aqui no Brasil também chama Vernier. Né? Na Espanha só fala nônio, mas aqui forma Vernier, que é o nome de um francês que viveu 400 anos depois, certo? O Pedro Nunes, ele é um herói português, ele está aqui, ó, isso aqui é a torre que está lá em Portugal, de onde saíram supostamente todas as grandes expedições. O Pedro Nunes é esse aqui, ó, que tem um compasso. Ele era um matemático, né? Figura importante na famosa escola de Sagres, enfim, tem uma história interessante. E a construção do nônio, o nônio é um artefato muito simples que permite que você tenha acesso a medidas, a dimensões que estão abaixo de uma escala que você estipula, certo? Como é que você consegue fazer, por exemplo, medições de menos de 1 milímetro usando um nônio? Você sabe que é um paquímetro, certo? No laboratório lá deve ter um monte, né? Então, o paquímetro tem duas escalas. Tem essa escala aqui, que pode estar em centímetros, certo? Tem uma outra escala aqui, ó, que ela está dividida em 10 pedaços. Isso aqui é um nônio métrico, está em 10 pedaços. E o comprimento total aqui, ó, não é de 10 milímetros, mas sim de 9 milímetros. Se eu fechar o paquímetro, eu infelizmente não tenho uma... tenho aqui, ó. Se você fechar o paquímetro, você vê que você tem... A escala de cima tem 1 centímetro, 10 milímetros. A escala de baixo tem 9 milímetros divididas em 10 pedacinhos. Tá certo? Como é que você mede uma coisa com o paquímetro? Você põe a coisa aqui no meio, certo? Com cuidado, você coloca o paquímetro, você pressiona, não muito, tá certo? E você mede qual dos tracinhos aqui estão coincidindo. É uma matemática simples. Mostrar que com isso você consegue medir 1/10 da menor divisão que você tem aqui. Tá certo? Eu conheço paquímetro, eu conheço nônios de até 1/25. O menos que 1/25 eu acho que começa a ficar meio impraticável. Né? Até 1/25 eu me lembro de ter visto paquímetros que conseguem fazer de 1/25. Também tem construções de microscópio. O microscópio óptico é um exemplo bem simples também, em que todas as relações geométricas envolvidas são simples, certo? Todo mundo ouviu falar na famosa equação do fabricante da lente, certo? A geometria envolvida aqui é bastante simples. Abaixo, qualquer observação óptica, ela tem um limite, que é o limite da luz que você consegue ver. O limite da luz que você consegue ver é da ordem de 1 milímetro, um micro, 1/10 de milímetro. Uma luz com comprimento de onda menor que esse você não vai conseguir ver. Então, um objeto que tenha um comprimento menor do que o menor comprimento de luz que você consegue ver, você não vai conseguir ver, você vai ver borrões, tá certo? Então, a microscopia óptica tem um limite que é o limite da luz visível. Né? As coisas vão muito além disso. Tem um caso famoso na Unicamp, de um colega que escreveu um nanopoema. Veja só, isso é quase uma... O nanopoema é a palavra infinitozinho,
certo? Escrita com nanopartículas de fosfeto de índio. Está aqui, ó. Infinitozinho. Esse pessoal é muito criativo, esses artistas, certo? E a dimensão, essa dimensão aqui, é da ordem de 200, na verdade eu achei, não, perdão, é aqui embaixo, é 50, tá certo? É da ordem de 50 nanômetros. Isso está gravado numa plaquinha, tá certo? A pergunta fundamental é o seguinte, quem lê isso? Certo? 50 nanômetros, você começa a ver determinadas rugosidades aqui, que você pode atribuir a propriedades atômicas, quase. Certo? Está muito abaixo de qualquer comprimento relacionado à luz visível. Como é que você enxerga isso? Aí tem toda uma tecnologia, em particular essa imagem está sendo criada com um dispositivo chamado... esse é o mais famoso de todos, que é o símbolo da IBM. Cada pelotinho disso aqui é um átomo. Eu não me lembro de quê, certo? Mas é um átomo, que foi disposto assim. De novo, se você escrever isso numa plaquinha de 1 centímetro por 1 centímetro, vai ser muito difícil você achar lá, certo? Mas eles escreveram lá, um IBM, tá certo? Na Unicamp nós somos um pouco mais modestos, a gente não conseguiu fazer átomo a gente, certo? Não fizeram átomo a átomo, mas fizeram quase. Eu, obviamente, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Isso aqui é medido, né, por um objeto, por uma técnica que é microscopia de força atômica, que na verdade faz uma espécie de levantamento topográfico da superfície. É isso que ela faz, né? Ela tem um sensor, esse sensor varre a superfície, você faz um levantamento topográfico e a resolução espacial que você tem é muito pequena, a ponto de você conseguir discernir átomos, como aquela coisa do IBM lá, tá certo? Veja, de novo, o objeto, o microscópio de força atômica é um objeto que reúne determinadas propriedades físicas, alguma matemática, e com isso você consegue medir, e mais do que medir, você consegue testar hipóteses numa escala que está muito, muito aquém da sua escala de percepção humana. Porém, você pode ir lá e testar se a sua hipótese está correta ou não. Da mesma maneira que a gente ia até a escala mais distante do universo, no caso da radiação de fundo, para testar se sua hipótese é verdade ou não. Certo? Isso é o que eu dizia, que dá uma conotação um tanto mais palpável, né, ao dito do Protágoras, que o homem é medidor de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Certo? Você não só consegue fazer medidas de escalas que estão muito aquém e além da sua percepção, como você pode testar, inclusive, verdades com V pequeno, certo? Nesses domínios. Obrigado.